Eu quero falar um pouquinho agora sobre eleições americanas no nosso 3 em 1. A candidata do Partido Democrata, Kamala Harris, quer aumentar os impostos corporativos nos Estados Unidos de 21% para 28%. Esse anúncio foi feito, inclusive, pelo porta-voz da campanha dela. A medida foi uma das propostas do atual presidente, ex-candidato Joe Biden, só que não avançou muito ali durante o mandato dele. Se ela for aprovada, os Estados Unidos, então, terão um imposto corporativo mais alto entre as economias avançadas. Ficariam acima, por exemplo, do Reino Unido, com 25%. Alan Gani, o que a Kamala Harris está querendo trazer é, a gente quer aumentar esse imposto para o corporativismo, para a questão corporativa, para poder oferecer, por exemplo, possibilidade de moradia, de diminuir o déficit habitacional nos Estados Unidos para as famílias que precisam. O que ela estima ali que seriam 3 milhões de habitações. Como é que você vê a possibilidade de taxar? Porque o opositor dela faz um movimento oposto. Donald Trump quer diminuir esse imposto para 15%, de 21% para 15%. Ela quer aumentar de 21% para 28%. E aí? Veja, a sociedade americana, ela foi constituída em cima de valores liberais. E aí, dentro da liberdade econômica, significa menos participação do Estado. O que é menos participação do Estado? Basicamente, menos impostos, porque o Estado é gastador quando ele cobra muito imposto e gasta bastante, ou ele empresta muito dinheiro da sociedade. Muita gente vai falar, mas os Estados Unidos têm a maior dívida do planeta, o maior gasto. É verdade, mas isso aumenta exponencialmente, basicamente a partir da década de 80 e ganha mais tração ainda no ano 2000. Então a gente percebe que estes valores muito fortes da sociedade americana e que fizeram os Estados Unidos o país que ele é hoje, essa potência econômica, estão sendo destruídos. Por quê? Porque no passado a ideia era da liberdade econômica. Menos impostos, menos poder para o Estado, mais atividade econômica, mais setor privado. Agora, essas ideias de mais Estado, de social-democracia, para fazer o ajuste da sociedade, ganham corpo nos Estados Unidos, na voz aí e nas propostas de Kamala Harris. Eu não vejo que a saída seja essa. Eu vejo que a redução tributária pode trazer um ganho na atividade econômica e, inclusive, aumentar a arrecadação do governo. Pelo menos é isso que mostra a curva de Laffer, inclusive empiricamente, porque você já estava com... Piperno, porque é verdade. Ele estava com um sorriso irônico também, enquanto você fazia a sua explanação. Já vem, mas a curva de Laffer é verdade. Você já vai... A curva de Laffer, a gente sempre foi testada aqui, lá. Então, principalmente o governo Reagan. A curva de Laffer, ela... Veja, o que ela pregou de se cortar impostos, por exemplo, aumentar a atividade econômica, até essa parte é verdade. Você cortar impostos, é evidente que um dos efeitos vai ser o aumento da atividade econômica. Daí a gerar aumento de impostos é uma outra questão, até porque vai depender do tamanho do corte, vai depender do aumento da atividade econômica. Aí tem um monte de variáveis. E não está cientificamente comprovado se você... Não, vou te dar um dado. Tem um artigo... Um artigo publicado na American Economic Review, que é a maior revista científica e econômica do mundo. Romer e Romer... Sim. Que era o marido e a esposa que publicaram. O marido, Romer, era do governo Barack Obama. Ou seja, a gente está falando de um governo democrata, um governo de esquerda. Nem tanto. Não, lógico que é de esquerda, Piperno. Pelo amor de Deus, todas essas ideologias de costume, você acha que nascem aonde? Nasce tudo em universidade norte-americana. O próprio aumento da taxação é uma ideia de esquerda. Mas vamos voltar à discussão original. O outro até engasgou. Eu vou tomar uma... Não, porque essa é a ideia de que não tem esquerda nos Estados Unidos. Pelo amor de Deus. Não tem esquerda, mas o Obama de esquerda. Eu acho que é de esquerda. O Obama é um defensor de... Não, mas é social-democrata, defensor de pautas progressistas. Mas vai lá, continue. Senão vocês vão ficar nessa divisão de direita e esquerda aí para definir quem é quem. E aí vocês não centralizam naquilo que realmente precisa. O artigo mostra o seguinte, Evandro. Existe um ponto ótimo, eles testaram empiricamente, 34%. Ou seja, se a carga tributária passar de 34% nos Estados Unidos, a arrecadação
vai cair. E aí o que o artigo mostra? Que a carga global tributária total já está nesse ponto. Então, se você aumentar, vai cair a arrecadação. Mas não sou eu que estou falando, Piperno. É um artigo científico publicado por um democrata na Economic Review. Perfeito. Isso não vai provar que corte de impostos vai aumentar a arrecadação. Isso vai mostrar que o nível excessivo de impostos, ele vai fazer com que a arrecadação caia. Isso. Só uma outra coisa. Só que ela está colocando do lado oposto. Porque aumentar o imposto corporativo, a carga aí global. Vamos para uma outra coisa. De fato, esse número que ela está, enfim, apontando, isso tem que ser, isso vai ser muito, isso é maior do que, por exemplo, o que se supõe na nossa reforma tributária. Seria maior do que a nossa alíquota. Vejam só. Então, Estados Unidos. Chama atenção para a nossa audiência, porque é o seguinte, olha o que nos espera. Porque daqui a pouco vai ter gente olhando e falando, se os Estados Unidos estão fazendo isso, o nosso é pouco. É verdade, isso não é brincadeira. Isso eu vou concordar é assim que as coisas funcionam. Segunda coisa, é evidente que há uma diferença ideológica, divisão entre democratas e republicanos com essa questão de taxação, principalmente do mundo corporativo. Tem um livro fantástico do Chomsky, que ele fala o seguinte, se você pegar, por exemplo, Trump e o senador Bernie Sanders e comparar a identificação que eles fazem do problema do desemprego lá no cinturão da ferrugem, eles apontam para a existência do mesmo problema, os dois reconhecem que aquela questão é estrutural e o que vai fazer a diferença entre eles é que eles vão propor soluções absolutamente opostas, eles vão ter diagnósticos opostos. Então, no caso da Kamala Harris e do Partido Democrata, diferente do que fez Reagan 40 anos atrás e tal, eles vão apontar que hoje em dia não tem mais uma outra forma de tentar corrigir o problema do déficit a não ser aumento de impostos. Agora deixa eu perguntar uma coisa para vocês. É um bom momento, ou seja, ter a convenção, já começar a campanha oficial falando sobre aumento de impostos enquanto o opositor fala sobre redução, Piperno? Você toca num ponto, para mim, muito sensível. Eu diria para você que ela está sendo, talvez, extremamente sincera com aquilo que ela em relação àquilo que ela pretende fazer. Se é oportuno ou não, isso é uma outra história. Eu lembro do Bush pai, famoso discurso dele, que um dia, enfim, num belo dia, ele chega lá e faz aquele discurso famoso, leiam os meus lábios, no more tax, não vão aumentar impostos. Daí um pouco ele olhou o tamanho do déficit, aumentou o imposto. O que aconteceu? Perdeu a eleição. O que você acha, Gani? Eu vejo que é uma estratégia bastante arriscada e bastante perigosa, porque o Partido Republicano, e aí principalmente o Donald Trump, vai bater muito numa tecla de que o aumento de impostos vai trazer desemprego. Está dando mais dinheiro para o governo e vai tirar emprego da sociedade norte-americana. E isto é um valor muito forte nos Estados Unidos, né? Menos Estado e mais emprego. O emprego é o melhor programa social e você vai gastar o seu dinheiro do jeito que você quiser. Agora, o discurso dela vai ser: vamos taxar mais os ricos justamente para fazer justiça social. Eu tenho uma prima democrata de carteirinha. Se a gente fala de política, a gente briga. Ela é americana mesmo, nascida lá, enfim. E ela é a favor de mais taxação para os empresários. Então ela compra esse discurso. Eu nem fico mais na casa dela. O discurso democrata é de que o Trump corta impostos de ricos. Por isso que o déficit aumenta e por isso que tem poucos programas para pobres. O Gani já contando os casos de família dele aqui, que saiu do grupo. Ela é muito gente boa, mas ela politiza tudo. Eu evito entrar nessa. Aí ela politiza tudo e eu, enfim, eu não vou nem... Vou pagar o hotel para não brigar. Para não acabar com o jantar de fim de